Não me deram voz, então eu me tornei a voz que comanda tudo. Eu nunca precisei gritar para estar certo. Enquanto eles falavam alto nas reuniões, interrompendo uns aos outros com ideias rasas, eu apenas observava. Não por covardia, mas por cálculo. Em ambientes assim, quem fala menos incomoda menos, e quem incomoda menos é subestimado. Por isso, deixei que me enxergassem como sombra, o cara que organiza as planilhas, o que senta no canto da sala, o que ninguém ouve, até ser tarde demais. Quando entrei naquela empresa, levei comigo muito mais do que um currículo. Levei história, estratégia e uma mente que aprendeu a ver além do que é dito. Mas eles nunca se importaram com isso. Preferiram me medir pela forma como eu falava, e não pelo que eu sabia. Enquanto os outros vendiam performance, eu entregava resultado. Mas resultado ali não era o suficiente. O jogo era feito de palmas internas, de bajulações silenciosas, de política disfarçada de mérito. E eu, sendo quem sou, não jogava assim. Preferia trabalhar. E por isso, fui descartado. Ao longo dos meses, comecei a perceber os padrões. Quem subia, quem caía, quem era protegido, quem era ignorado. E eu estava entre os ignorados. Fui tirado de projetos, silenciado em apresentações, omitido em créditos. Tudo com um sorrisinho educado e um "isso será melhor para a equipe". Eles me davam tarefas técnicas, nunca estratégicas. E eu aceitava. Cada planilha entregue, cada e-mail não respondido, cada dado ignorado. Era uma peça colocada no meu próprio jogo. Porque eu nunca fui apenas funcionário. Eu era um jogador quieto num tabuleiro onde todos estavam falando alto demais para ver o que eu fazia. Demorei um tempo para aceitar que, ali dentro, minha voz não importava. Mas quando aceitei, deixei de tentar. Parecia resignação, mas era preparação. Enquanto eles tentavam brilhar, eu comecei a escutar. Não as palavras ditas, mas os silêncios, os incômodos, as expressões mal disfarçadas. Anotei tudo mentalmente. Quem interrompia quem concordava sem pensar, quem evitava quem. Comecei a montar um mapa social daquela empresa, um organograma invisível de vaidades, interesses e alianças. E, quando você entende o jogo real, o que parece injustiça vira oportunidade. Não reclamei, não bati na porta de ninguém. Preferi os bastidores. Fui entendendo o que realmente movimentava aquela estrutura. Ego, medo e vaidade. Não era a competência que garantia poder ali. Era a influência mal distribuída. E eu, mesmo sem querer, era uma ameaça. Porque gente que não precisa de aplauso assusta quem vive para ser visto. Eles não me deixavam falar porque sabiam que se eu falasse, teria razão. E nada é mais perigoso do que alguém que tem razão em silêncio. Então fiz o que eles nunca esperariam. Em vez de tentar ser aceito, comecei a construir por fora. Montei uma rede de contatos com os insatisfeitos, os ignorados, os subestimados como eu. Gente que tinha talento, mas que, como eu, foi deixada no canto da sala. Com eles, comecei a pensar grande. Criamos ideias melhores que qualquer projeto oficial da empresa. Mas ninguém sabia disso ainda. Eles achavam que eu estava aceitando calado. Mas, na verdade, eu estava apenas esperando que gritassem tanto, a ponto de não ouvirem o som da minha vitória se aproximando. Comecei a guardar tudo: e-mails ignorados, ideias roubadas, reuniões em que fui silenciado, comentários feitos pelas costas. Não por vingança, mas por estrutura. Eu não queria confronto, queria provas. Enquanto eles se preocupavam em parecer ocupados, eu me ocupava em entender o sistema inteiro. Cada falha de gestão, cada orçamento mal justificado, cada dado oculto no relatório mensal. Fui conectando pontos que ninguém queria que fossem conectados. E quanto mais negligenciavam minha presença, mais invisível eu ficava.
E quanto mais invisível, mais perigoso me tornava. No intervalo do almoço, lia contratos. À noite, estudava modelos de negócios. Em casa, testava soluções melhores do que as que estavam sendo implementadas na empresa. Mas guardei tudo. Não compartilhei nada, nem com os colegas mais próximos. Porque o erro deles era falar demais. E o meu poder estava justamente em não falar. Eles achavam que tinham vencido quando me deixaram de lado. Mas o que fizeram foi me dar tempo. E tempo, para alguém como eu, é uma arma letal. Montei um plano completo, um sistema de gestão mais eficiente, com custos menores, desempenho melhor e mais engajamento interno. Tudo embasado, testado, cronometrado. Sabia que cedo ou tarde aquela empresa teria um colapso de dentro para fora, porque era feita de ego, e ego sempre implode. Enquanto isso, meu projeto crescia. Pequeno, discreto, mas com uma base muito mais sólida. Era o oposto do que eles faziam. Não buscava luz, buscava consistência. E isso, um dia, brilha sozinho. Eu já não precisava mais ser ouvido naquela sala, porque estava construindo a minha própria. Eles apenas não sabiam que, em breve, iriam bater na porta dela, com o currículo na mão. Um dia, parei de ser convidado para as reuniões. Nenhum aviso, nenhuma explicação. Apenas me excluíram, como quem silencia um incômodo discreto. Eu poderia ter perguntado, me revoltado, procurado respostas, mas não. Naquela hora, eu entendi que o silêncio deles era, na verdade, a minha liberação. Ali, deixei de me sentir preso ao sistema deles e passei a trabalhar para o meu. Não com revolta, com propósito. A diferença entre vingança e estratégia é que a vingança quer ver o outro cair. A estratégia quer ver você subir, tão alto que o outro nem aparece mais. Usei meus finais de semana para modelar o que viria a ser minha nova empresa. Peguei todos os erros deles e transformei em diferenciais meus. Sabia onde eles erravam com os funcionários, com os clientes, com os parceiros. Sabia porque vivi dentro daquele corpo doente. E enquanto eles acreditavam que estavam me apagando, na verdade, me davam clareza. A cada injustiça, mais certeza. A cada descaso, mais força. Eu queria vencer. Mas não apenas vencer. Queria vencer com classe, com frieza, com inteligência, sem precisar destruir ninguém. Porque a maior humilhação é ser superado sem ser tocado. Meses depois, meu projeto saiu do papel. Usei meu próprio dinheiro, pouquinho a pouquinho. Chamei 2 colegas que, como eu, estavam perdidos na sombra. Alugamos uma sala pequena, criamos um produto simples, mas necessário. Nada chamativo, nada mirabolante, apenas eficiente. Lançamos com silêncio. Sem marketing barulhento, sem olhem para mim. E mesmo assim, eles olharam, porque quando algo é bom, o mundo nota. E quando o mundo notou, eles também notaram. Começaram a surgir comentários nas redes, clientes migrando, resultados aparecendo. E só então eles entenderam. Aquele cara quieto do fundo da sala tinha construído a sala dele. E agora era ele quem decidia quem entrava. A primeira mensagem veio como se nada tivesse acontecido. Você poderia vir conversar? Estamos com algumas dificuldades e lembramos de você. Eu li, fechei o celular e deixei ele na mesa por alguns minutos. Não por arrogância, mas porque, pela primeira vez, eu sabia que estava no controle. Eles não queriam conversar. Eles queriam ser salvos. E, ironicamente, daquilo que eles mesmos construíram. Foi estranho ver os nomes que me ignoraram. Agora, assinando e-mails com atenciosamente. Mas eu já esperava por isso. Planejei esse momento com a mesma frieza com que fui excluído. Aceitei o convite. Fui até a empresa onde fui ignorado por tanto tempo. Mesma recepção. Mesma sala de reuniões. Mas dessa vez, quem falava era eu. E ninguém me interrompia.
Eles me pediram sugestões, estratégias, consultoria. Eu ouvi com calma, como se tudo aquilo fosse novo para mim. Mas cada falha que apresentavam já estava anotada na minha mente fazia meses. Expliquei soluções, propus mudanças. E quando perguntaram se eu toparia ajudar, apenas respondi: talvez, mas eu preciso saber quem ainda está aqui. Eles não entenderam de imediato. Mas eu deixei claro: não trabalharia com os mesmos que me tiraram do jogo. Se queriam meu apoio, era do meu jeito. Sem as vaidades, os sorrisos falsos e os sabotadores de ideias. Alguns foram dispensados. Outros pediram para sair. E os que ficaram olharam para mim com uma mistura de admiração e medo. Eu não sorri. Não me vinguei. Apenas reorganizei o tabuleiro. E coloquei as peças certas nos lugares certos. Porque, às vezes, justiça é só estratégia aplicada com elegância. Hoje, meu nome está na entrada da nova unidade. Não como funcionário, mas como referência. Eles dizem que eu fui humilde por voltar. Mas não voltei por eles. Voltei por mim. Para deixar claro que, da próxima vez que tentarem silenciar alguém, vão pensar duas vezes. Hoje, as reuniões são diferentes. Não porque eu falo mais, mas porque todos me escutam antes de abrir a boca. Não imponho respeito com voz alta ou postura agressiva. Imponho com resultado, com calma, com aquele olhar que diz: eu já estive no lugar de vocês, mas escolhi construir o meu. Vejo nos olhos deles o reflexo do que um dia fui. Inseguro, ansioso por ser ouvido, frustrado por ser ignorado. Mas o tempo me ensinou que o poder real não está em gritar. Está em saber o momento exato de falar. Alguns daqueles que me apagaram ainda estão por perto. Mais discretos, mais cuidadosos, mais pequenos. Não porque eu os diminui, mas porque minha ascensão os obrigou a enxergar o próprio tamanho real. Hoje, quando querem apresentar algo, me perguntam antes: o que você acha? E isso, para mim, vale mais do que qualquer cargo. Não precisei destruir ninguém. Só precisei construir tanto que a comparação se tornou inevitável. E quando você se torna referência, o respeito deixa de ser pedido. Ele se torna automático. Ainda sou o mesmo cara que sentava no canto da sala. Ainda uso as mesmas camisas simples, o mesmo tom de voz, o mesmo café sem açúcar. Mas agora, o que mudou é que a sala é minha. E nela, todos sabem. Quando eu falo, é bom escutar. Porque eu demorei tempo demais sendo ignorado. E agora, minha presença já fala antes mesmo que eu diga qualquer coisa. A vitória mais elegante é aquela que não precisa ser explicada. Aquela que vem sem aplausos ensaiados ou vingança explícita. Aquela que nasce do silêncio e se torna autoridade. Gostaram do relato? Deixe nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e até a próxima.